Olá, tudo bem? Meu nome é Marcelo Pedrosa, sou professor do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia, o IFRJ, Campus Nilópolis, e estamos aí para mais um vídeo para nosso canal Química Orgânica é Vida, que também vai estar disponível na plataforma Analor, assim como todos os demais. E dando sequência ao nosso vídeo anterior, que falamos sobre destilação simples, hoje vamos falar sobre destilação fracionada. Podemos ver aqui nesse primeiro slide a figura de um pedaço de uma montagem de uma destilação fracionada em escala de bancada. Estamos vendo aí nessa imagem uma cabeça de destilação fracionada com controle de razão de refluxo. A gente vai falar sobre isso um pouco mais adiante. Como falamos no vídeo anterior sobre destilação simples, temos aqui novamente uma outra representação esquemática de uma aplicação muito importante da destilação, que é a destilação de petróleo, que nada mais é do que uma destilação fracionada em escala industrial. Então temos aí uma coluna de fracionamento para destilação de petróleo, uma torre de destilação, ela tem muitos metros de altura, e todas as frações que a gente pode tirar desse petróleo bruto que vai alimentando a torre. Essa representação de uma torre de destilação de petróleo à pressão atmosférica. Também é possível fazer essa operação à pressão reduzida. Mas vamos focar aqui hoje na destilação fracionada à pressão atmosférica. Bom, temos aqui a representação de dois esquemas de destilação simples e destilação fracionada. Nessas duas montagens que a gente pode ver aqui, a única diferença que a gente consegue observar da destilação simples para a fracionada é a coluna de fracionamento, que foi colocada na segunda montagem, entre o balão e a cabeça de destilação, enquanto que na destilação simples o balão é conectado diretamente à cabeça de destilação, que se conecta ao condensador. Aqui temos novamente o diagrama de fases que apresentamos no vídeo da destilação simples. A cor em vermelho representa a composição do líquido quando o líquido está em equilíbrio com a fase vapor, ou seja, em ebulição, e a cor em verde, que representa essa composição na fase vapor, quando o líquido está em ebulição. Abaixo da curva em vermelho, a substância ou a mistura que está sendo destilada, no caso é uma mistura binária, está em estado líquido, ou seja, abaixo do ponto de ebulição, e acima da curva em verde, a composição na fase vapor, ou seja, em temperaturas acima da temperatura de ebulição. E recordando rapidamente o que vimos lá na destilação simples, o que acontece quando a gente parte de uma mistura de substâncias com ponto de ebulição diferentes, miscíveis entre si, é que esse líquido, ao entrar em ebulição, ele vai estar em equilíbrio com a sua fase vapor numa composição diferente da composição em que ele se encontrava no líquido, mais enriquecida no componente mais volátil, e esse líquido que entra em ebulição, essa mistura que entra em ebulição, possui um ponto de ebulição maior do que o ponto de ebulição do componente mais volátil puro e menor do que do componente menos volátil. E conforme essa mistura vai destilando, ela vai enriquecendo no componente menos volátil. Então, nos momentos subsequentes, essa mistura passa a ter um ponto de ebulição mais alto, e mais alto, e mais alto, e é o que vai acontecer durante todo o processo de destilação simples, onde poderemos ver num gráfico de temperatura versus volume, que a gente chama de curva de destilação, uma temperatura do líquido coletado nessa destilação
em temperaturas cada vez mais elevadas. Ou seja, não se observa aí um patamar, né, onde uma substância está sendo destilada sem que ela se encontre misturada com o outro componente que compõe essa mistura, ou os outros componentes, né? Então, na destilação simples, basicamente, o que se destila o tempo todo é uma mistura dos componentes que compõem essa mistura. Já na destilação fracionada, foi inserida aqui uma coluna de fracionamento que vai ter como objetivo, né, promover a separação dessas substâncias. De que forma? Quando esse líquido que está no balão entra em ebulição, ele, ao invés de condensar direto na cabeça de destilação e ser recolhido diretamente no outro recipiente, ele condensa dentro da coluna de fracionamento e o líquido retorna e possivelmente um pouco mais desse vapor consegue subir, agora mais rico no componente mais volátil, e ele pode novamente condensar e parte desse condensado desce, parte desse condensado vaporiza novamente pelo calor que ele está recebendo e ao vaporizar vai estar mais rico ainda no componente mais volátil. E se essa coluna promover um número suficientemente grande de condensações e vaporizações dentro dela, é possível que lá no topo da coluna, lá na cabeça de destilação, haja uma completa separação, chegando apenas o componente mais volátil, sem as impurezas do menos volátil. Bem, esses estágios hipotéticos, né, de equilíbrio líquido-vapor dentro da coluna é chamado de prato teórico. É teórico, né, porque você não vai estar enxergando esses pratos necessariamente, e a quantidade desses pratos teóricos é o que vai definir qual a capacidade de separação dessa coluna. Um outro termo importante, um conceito importante para a gente introduzir aqui nessa discussão, é a altura equivalente a um prato teórico, em inglês, né, HETP, em português AEPT, a altura equivalente a prato teórico. Normalmente ela pode ser medida, por exemplo, em centímetro, né, é uma unidade de comprimento, que é a altura necessária de uma coluna para que tenha um prato teórico. Claro, então, né, que quanto menor essa altura equivalente a um prato teórico, mais eficiente vai ser essa coluna. Basicamente, a quantidade de pratos teóricos é que vai definir a capacidade de separação dessa coluna. Então, por exemplo, nesse diagrama de fases, essa nossa mistura hipotética de A e B, né, necessitou de 3 pratos teóricos para que houvesse uma completa separação entre A e B, ou seja, permitindo que a substância B mais volátil chegasse no topo da coluna, onde esse gás vai condensar, apenas com o componente B, enquanto que o componente A continua ali no meio da coluna. Assim como vimos na figura da destilação fracionada de petróleo numa torre de destilação de petróleo. E com isso, a gente conseguiria os patamares de temperatura onde cada componente da mistura está sendo obtida, está sendo separada dos demais componentes. Então, como foi dito, né, a coluna de fracionamento é o que promove essa separação na destilação de uma forma mais eficiente do que a gente conseguiria fazer numa destilação simples, promovendo etapas de condensação e vaporização dentro dessa coluna, como se a gente estivesse fazendo várias destilações simples. A coluna Vigreux, que é essa apresentada aqui mais à esquerda, vai ser a coluna que a gente vai utilizar na nossa demonstração prática. Vai ser menos eficiente dessas 4 que estão aí na tela, mas também é a mais simples de se trabalhar e adequada para a maioria das demonstrações práticas que a gente faz dentro do laboratório de ensino. Temos aí também a coluna do tipo Schneider, colunas empacotadas, aí no caso com vários cilindrozinhos de vidro, poderia ser pérolas de vidro também. E a coluna Spinning Bend, né, que é uma coluna de pratos giratórios, ela gira em alta velocidade, promovendo um contato muito alto, né, de líquido e vapor, fazendo com que ela se torne muito eficiente. No próximo slide, podemos ver aí a quantidade de pratos teóricos
que a gente necessita para separar substâncias com uma determinada diferença de ponto de ebulição. Então, um prato teórico, que seria o quê? Uma destilação simples, né? A gente só conseguiria teoricamente separar líquidos com ponto de ebulição, uma diferença de ponto de ebulição maior que 108 graus. E que muitas vezes na prática nem isso a gente consegue. E a gente pode até ir sem pratos teóricos nessa tabela aí, né? Onde a gente consegue separar líquidos com diferença de ponto de ebulição de apenas 2 graus Celsius. Então, de acordo com o tipo de coluna, a gente consegue diferentes capacidades de separação, que vai ser maior quanto maior o número de pratos teóricos. Então, aí, comparando colunas diferentes com a mesma altura, todas com 20 centímetros, se elas têm diferentes alturas equivalentes a um prato teórico, né, ela vai ter mais pratos teóricos nas colunas mais eficientes, com uma menor altura equivalente a um prato teórico. A coluna Vigreux, com 20 centímetros, tem 2 pratos teóricos e meio, consegue separar substâncias com diferentes pontos de ebulição em torno de 60 graus. Uma empacotada com hélices de vidro, 5 pratos teóricos, conseguimos separar nesse caso substâncias com 36 graus de ponto de ebulição de diferença. Uma empacotada do tipo Elopac, diferenças de até 17 graus. E a Spinning Bend, que tem mais de 200 pratos, em torno de 200 pratos teóricos, consegue separar substâncias com diferença de ponto de ebulição menor que 1 grau Celsius. E com isso a gente tem todas essas possibilidades, claro, com diferentes custos, com diferentes dificuldades operacionais. Vamos para o laboratório agora realizar a nossa destilação fracionada, utilizando a coluna Vigreux. E além disso, vamos introduzir uma cabeça de destilação com controle de razão de refluxo, que a gente vai explicar lá durante a prática. Ok? Então até daqui a pouquinho. Valeu! Bom, já estamos aí no laboratório, né? E podemos ver já uma destilação fracionada ocorrendo. Como vocês podem ver, apenas foi introduzida uma coluna de fracionamento. A cabeça de destilação que estamos usando ainda é a cabeça de destilação, a mesma usada na destilação simples. Aqui estamos apresentando, né, uma coluna de fracionamento do tipo Vigreux, a mesma que estava no vídeo que a gente acabou de mostrar, e também uma cabeça de destilação fracionada com razão de refluxo e saída para vácuo. Então ela é bem mais completa, né, do que a gente trabalhar apenas com uma cabeça de destilação igual a que a gente usa na simples, sem controle de razão de refluxo. A razão de refluxo ela aumenta bastante a eficiência da coluna, porque você pode controlar quantas gotas que vão ser recolhidas no tubo em relação à quantidade de gotas que vai voltar para o balão. A razão de refluxo é a razão entre a quantidade, o volume que volta para o balão, dividido pelo volume que vai ser recolhido. Uma razão de refluxo em torno de 10 para 1, ela vai dar uma eficiência bastante grande à coluna, e daí para cima não vai mudar muita coisa. 10 para 1 é uma razão de refluxo bastante interessante. Aqui a coluna de fracionamento do tipo Vigreux foi colocada em cima encaixada no balão de destilação, e a coluna de fracionamento sendo encaixada aqui na parte superior da coluna de fracionamento. Podemos visualizar aqui, né, a válvula que vai regular a razão de refluxo. Lá em cima o condensador, que é na forma de um dedo frio, e a saída para vácuo também nessa mesma aparelhagem. Então estamos aí colocando a coluna de fracionamento encaixada. É bastante interessante também se a gente pudesse isolar a coluna de fracionamento. É outro procedimento que também vai contribuir para aumentar a eficiência máxima que essa coluna, a capacidade máxima de separação que essa coluna pode obter. Quando não há o isolamento térmico, o ambiente roubando o calor o tempo todo ali pelas paredes da coluna vai dificultar que o equilíbrio líquido-vapor seja alcançado dentro dessa mesma coluna, diminuindo o número de pratos teóricos
dessa coluna. Vamos fazer aqui sem o isolamento térmico, para vocês poderem visualizar melhor aqui para fins didáticos, né? Vocês poderem visualizar a substância que está sendo destilada subindo gradualmente pela coluna de fracionamento. Com isolamento vocês não iam conseguir ter uma boa visualização. Então está aí a cabeça de destilação sendo presa à coluna com auxílio de uma garra. Não é bom deixar esse equipamento apenas encaixado, sem nenhuma garra de sustentação, né? Então já temos uma garra prendendo o balão, uma outra garra aqui segurando, né, fixando melhor a coluna de destilação fracionada. E vamos ter ainda uma outra garra segurando, né, fixando o balão aonde o líquido vai ser recolhido. Passamos, como na destilação simples, também um pouco de teflon para poder ter um ajuste melhor nessas junções. E agora, esse dispositivo aí, que é o dedo frio, é o condensador da nossa cabeça de destilação fracionada, que vamos utilizar nessa operação. Ela tem uma entrada e uma saída de água, assim como o condensador de tubo reto que a gente usou na destilação simples, que vocês viram no vídeo anterior, e também no início desse vídeo, quando fizemos a destilação usando apenas a introdução da coluna de fracionamento e o restante tudo igual à destilação simples que tínhamos feito anteriormente. Então, uma mangueira aqui por onde a água vai entrar, aqui na parte de baixo, e uma outra mangueira por cima, que é por onde a água vai sair. Então aqui já podemos visualizar, né, que a água já está fluindo, né? Já existe uma certa vazão de água por dentro desse condensador. E vamos então encaixar aqui na cabeça de destilação, encaixar também o termômetro. Repara que esse adaptador de termômetro que já está contido na cabeça, ele é esmerilhado, então a gente precisaria ter um termômetro também com uma junta esmerilhada idêntica ao da cabeça de destilação. Como não temos aqui no nosso laboratório um termômetro com a junta esmerilhada compatível com essa junta da cabeça, a gente vai fazer uma adaptação aqui. Vamos colocar o termômetro numa altura em que o bulbo do termômetro fique um pouco abaixo ali da onde o vapor vai estar chegando na saída da cabeça. Esse termômetro vai ser colocado na cabeça de destilação na altura correta, ou seja, com o bulbo um pouco abaixo da saída dos vapores em direção ao condensador. Então já está tudo montado. A próxima etapa vai ser ligar a manta de aquecimento. Com a manta de aquecimento ligada, a gente vai regular essa taxa de aquecimento de modo que se consiga fazer com que os vapores cheguem no topo dessa coluna, finalmente na cabeça de destilação, sem que haja uma inundação da coluna, né? Se a gente coloca uma taxa de aquecimento muito grande, a coluna ela pode ser inundada e com isso ela perde a capacidade de separação. É como se estivesse quase virando uma destilação simples. Essa coluna é uma coluna Vigreux, ela tem cerca de 20 centímetros de altura. De acordo com aquela tabela que a gente viu na nossa introdução, ela tem aproximadamente 2 pratos teóricos e meio. E o que a gente vai separar aqui é uma mistura de acetona e água. A diferença de ponto de ebulição entre acetona e água é 44 graus, né, de 56 para 100. Então essa coluna ela está bem de acordo, aí, bem adequada, capacidade de separação que a gente precisa para separar esses dois componentes nessa mistura binária. A gente consegue visualizar aqui no vídeo, né, os vapores já chegando na parte superior da coluna, agora chegando na cabeça de destilação, e a seguir vai começar a condensar, e nós então vamos deixar aqui a torneirinha
totalmente fechada, para que em regime de refluxo total consiga atingir o equilíbrio dentro dessa coluna de fracionamento. Uma vez atingindo o equilíbrio, né, já estamos aí observando no termômetro 56 graus, ponto de ebulição da acetona. Vamos fixar o balão bem preso, bem justo aqui na junta esmerilhada da cabeça de destilação. Ainda estamos em regime de refluxo total. E agora a gente vai poder abrir um pouquinho a torneira e recolher a nossa primeira fração de destilação, procurando manter uma razão de refluxo o mais elevado possível. Então vamos abrir a saída só um pouquinho para podermos começar a recolher. Então podemos aqui até contar as gotas, né? 1 gota, 2 gotas, 3 gotas. E olhando ali para o dedo frio, a gente consegue contar ali uma frequência, né, bem maior de líquido que volta para a coluna. Então a gente está conseguindo trabalhar com uma boa razão de refluxo, coisa que a gente não conseguiria se a cabeça de destilação fosse igual a que a gente usou para destilação simples, né? Só não estamos aí com isolamento térmico na coluna, que aí seria a montagem ideal, né? Então é isso, né? Depois que toda a acetona sair, essa temperatura deve cair, a gente vai continuar aquecendo até que o segundo componente, que no caso aí é a água, chegue no topo da coluna novamente. A gente começa a recolher a água separadamente da acetona que já foi recolhida na fração anterior. É interessante descartar, né, as cabeças da coluna, né? Assim que começa a destilação e entre um componente e outro, uma fração e outra, que vai ser recolhida, a gente descarta as frações intermediárias, porque essas podem estar ainda um pouco impuras de uma fração pela outra. E após a destilação ter terminado, a gente pode proceder então à desmontagem dessa vidraria no sentido contrário em que foi feita a montagem. Já com a vidraria totalmente fria, a gente pode retirar o balão e ir desmontando de trás para frente, no sentido contrário do que a montagem foi realizada. Vamos agora tirar a cabeça de destilação. Então vamos aqui afrouxar a garra. Vamos suspender a coluna. A cabeça de destilação, após afrouxar a garra, né, retiramos a cabeça de destilação. A gente pode agora esvaziar esse dedo frio, que é o condensador dessa cabeça de destilação, soltando a mangueira de uma das extremidades, da extremidade que estava conectada à alimentação da água, né? E a outra que está indo para o ralo, a gente deixa aberta, vai entrar ar por essa entrada que foi retirada da mangueira e ela vai ser esvaziada. Agora a gente retira a coluna, retiramos o redutor de 24 por 40 para 14 por 20 e finalmente o balão ainda tem bastante da segunda fração aí, que é a água, né? A gente interrompeu essa destilação antes apenas para encurtar um pouco o vídeo, né? Mas a gente poderia continuar até que a gente pudesse recolher um volume mais considerável dessa segunda fração. Então essa é a destilação fracionada que a gente apresentou para vocês nesse vídeo. Espero que tenham gostado. Até a próxima. Valeu!